a razão entre o MMC e o MDC de 72 e 96 é igual a... como a gente tem aqui mais ou menos 4 horas para passar por muitos conceitos, eu quero que vocês fiquem cientes de que eu vou ensinar a resolver algumas questões. Outras, eu vou ir direto pelos atalhos, porque não daria tempo da gente ficar desenvolvendo grandes tópicos conceituais. Eu digo isso porque essa questão de MMC e MDC, nossa, a gente podia estudar um tempão essas duas coisas, o MMC e o MDC. Mas a gente vai focar. Claro que eu vou lembrar o que é o MMC e o que é o MDC. O que é o MMC, gente? MMC é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. E o MDC é o máximo divisor comum. Olha só, MMC, deixa eu escrever aqui, mínimo múltiplo comum. E o MDC é o máximo divisor comum. Quando a gente se preocupa em analisar um nome da coisa que a gente está estudando, às vezes ajuda. Olha só, mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que vai ser múltiplo de 2, 3, 4 números que apareçam. No nosso caso, 72 e 96. E o que é o máximo divisor comum? É o maior número que divide o 72 e o 96 ao mesmo tempo. Por isso a palavra comum. Como é que a gente calcula isso? Olha só, o processo é muito parecido. A gente primeiro vai fatorar os números. O que é fatorar o número? Fatorar é transformar em fatores. É pegar o 4 e escrever 2 vezes 2. É pegar o 10 e escrever 2 vezes 5. 2 vezes 5 é a forma fatorada do 10. Então, como vai ser a forma fatorada do 72 e do 96? A gente fatora, olha só. A gente fatora o 72, dá para dividir por 2, fica sempre números primos, tá, gente? Não pode botar aqui, dá para dividir por 6. Dá para dividir por 6, mas o 6 não é primo. Então, tu sempre divide aqui por números primos. Dá para dividir por 2, fica 36, por 2 fica 18, por 2 fica 9, por 3 fica 3 e por 3 fica 1. Chegou no 1, parou. E aí, reescreve essa multiplicação. Só que tu não precisa escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tu pode escrever como forma de potência, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Esse é o 72 fatorado. E o 96? Vamos lá. Divide 96 por 2, fica 96. Fica 48. Dividido por 2, fica 24. Dividido por 2, fica 12. Dividido por 2, fica 6. Dividido por 2, fica 3. E dividido por 3, fica 1. Portanto, o 92 vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, vezes 3. E agora, olha só, para fazer o MMC, tu pega todas as bases que apareceram. Apareceu aqui no primeiro número o 2 e o 3, e no segundo número também o 2 e o 3. Então vai ser o 2 vezes 3. Por mais que seja engraçado agora, ó, tu vai calcular o mínimo múltiplo comum, tu vai pegar o maior expoente do 2 e o maior expoente do 3. Onde é que está o maior expoente do 2? Está aqui em cima do 5, ó. Esse é o maior expoente do 2. Vai lá para cima do 2. Qual é o maior expoente do 3? É esse 2 aqui. Então fica 3 ao quadrado. Esse aqui, gente, é o MMC entre 72 e 96. Se quiséssemos descobrir o número, a gente poderia fazer essa multiplicação aqui. Só que a gente não quer. A gente quer a razão entre. O que é razão? Razão é divisão. Divisão entre o MMC e o MDC. MDC. Qual é o MDC? Cara, o MDC, o processo é muito parecido.
tu vai pegar os números que estão aqui, multiplicando nos 2 que tu fatorou, só que ao invés de pegar o maior expoente, tu vai pegar o menor expoente. Quem é o menor expoente do 2? É o 3. E quem é o menor expoente do 3? É o 1, esse 1zinho que está aqui invisível. Quando não tem nada escrito lá em cima, é porque está o 1, tá? Então pensa, para fazer o mínimo múltiplo comum, tu usa o maior expoente. Para fazer o máximo divisor comum, tu usa o menor expoente. Tranquilo? Agora a gente fatora, simplifica, aliás, essa continha. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Aqui tu vai ter 2 ao cubo vezes 3. Olha como tu pode simplificar. Corta, corta. Corta esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Tu vai ter só em cima, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a razão, pessoal, é uma palavra bem importante na matemática. Razão, na matemática, é divisão. Então, a divisão entre o MMC e o MDC é 12. Resposta, letra A, 12. Tá?